Olá, amigos, como vocês estão? Hoje eu não estou mostrando meu rosto, mas da próxima eu vou aparecer. Mas a gente vai falar sobre um assunto bem legal e bem importante. Se alguém aparecesse na sua vida hoje, alguém que demonstrasse interesse em você, que mandasse mensagem, que quisesse saber como foi o seu dia, você realmente gostaria dessa pessoa? Ou você simplesmente gostaria de não estar sozinho? Eu sei que essa pergunta, ela dói um pouco e talvez a primeira reação seja dizer: claro que eu quero uma pessoa de verdade, não é só isso. Mas fica comigo, porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E a maioria das pessoas nunca para olhar de frente para essa diferença. Quando você pensa em ter um relacionamento, o que aparece primeiro na sua cabeça? É a imagem de uma pessoa específica com quem você sente uma conexão real? Ou é uma imagem genérica de ter alguém, de não chegar em casa para um silêncio que pesa demais, de não ser a única pessoa sem par nas fotos, de não precisar responder, tô solteiro ainda, toda vez que a família se reúne? Essas duas coisas parecem iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. Existe uma pressão constante, quase invisível, que a sociedade coloca em cima de você desde que você tem consciência de que existe. Você cresce vendo casais, cresce ouvindo que o amor é a coisa mais importante da vida, cresce num mundo que trata a pessoa solteira como alguém que ainda não chegou lá, como se estar sozinho fosse um estado temporário de espera e não uma forma legítima de existir. E num determinado momento, você olha ao redor e percebe que os outros parecem estar avançado. Um amigo se casa, outro tem filho, outro está numa relação estável há anos, viajando, construindo, e você tá ali, com uma sensação estranha que não é exatamente inveja, mas que também não é paz. Essa sensação, ela tem nome, ela se chama comparação social. E ela é uma das forças mais silenciosas e devastadoras na vida emocional de uma pessoa. Você não está necessariamente infeliz com quem você é, mas começa a se perguntar se está atrasado, se tem alguma coisa errada com você que as outras pessoas conseguem enxergar de longe. E aí vem a pergunta que ninguém faz em voz alta, mas quase todo mundo já fez dentro da própria cabeça. E se eu nunca encontrar alguém? Não é exatamente o medo de ficar sozinho num sentido literal. É o medo de que o vazio que você sente agora seja permanente. É o medo de que ninguém escolha ficar. E é exatamente aí que começa o problema, porque quando você está nesse lugar, o seu critério para relacionamento muda completamente, sem que você perceba. Você para procurar uma conexão real e começa a procurar um alívio. Você já prestou atenção em como você reage quando alguém demonstra interesse por você? Não alguém que te desperta uma curiosidade genuína, mas qualquer pessoa que apareça com atenção, com uma mensagem a mais. Você sente como aquilo imediatamente acende uma esperança? Como aquilo já vira um filme na sua cabeça antes mesmo de você saber o nome completo da pessoa? Isso acontece porque quando você está num estado de carência emocional, qualquer gesto pequeno vira prova de algo grande. Qualquer atenção vira possibilidade de amor. O problema é quando você começa a construir um relacionamento em cima dessa necessidade e não em cima de uma escolha consciente. Pensa em quantas vezes você ficou com alguém ou alimentou uma situação que no fundo você sabia que não ia a lugar nenhum, simplesmente porque aquela pessoa estava ali, porque era melhor do que silêncio. A gente romantiza muito o amor e romantiza muito pouco a solidão. Trata a solidão como um problema a ser resolvido, como uma dor que precisa de remédio, mas nunca para considerar que talvez o desconforto que sentimos quando estamos sozinhos não seja a prova de que precisamos de alguém. Talvez seja a prova de que nunca aprendemos a estar conosco. Fica sozinho por 10 minutos sem celular, sem música, sem série. Só você e o silêncio do quarto, o que parece? Para muita gente, parece uma ansiedade sem nome. Um desejo imediato de pegar o celular, de colocar um barulho de fundo que preenche o espaço. Existe um desconforto profundo com a própria presença que a maioria das pessoas nunca nomeia, porque nunca para sentir de fato. E esse desconforto está te dizendo alguma coisa sobre você que nenhum relacionamento do mundo vai resolver. Aqui entra um dos maiores mitos que o amor romântico criou: a ideia de que existe uma pessoa que vai te completar, que vai preencher o que falta,
que vai fazer a solidão ir embora de vez. Essa ideia, ela é bonita. É o roteiro de praticamente todo filme que você já assistiu. Mas ela é, ao mesmo tempo, uma das crenças mais perigosas que você pode carregar dentro de um relacionamento. Porque quando você entra numa relação esperando ser salvo, você está colocando em cima da outra pessoa um peso que nenhum ser humano consegue carregar. E o que acontece quando ela não cumpre isso? Quando a realidade chega, com seus conflitos, seus dias comuns, suas limitações, o vazio volta, e aí você conclui que era a pessoa errada, que o amor não era verdadeiro, que precisa procurar mais, e o ciclo recomeça. Não porque a pessoa era errada, mas porque a missão era impossível desde o início. Existe também o peso da pressão externa, que nunca é pequeno. As perguntas da família, os posts de casal que aparecem no feed do dia do seu aniversário, a suposição automática que se você está sozinho é porque algo está errado. E com o tempo você começa a internalizar a crença de que precisa de um relacionamento não porque quer, mas porque sem ele você está incompleto. E aí você se pega fazendo concessões que não faria se estivesse em paz. Ficando mais tempo em situações que não te fazem bem porque sair parece pior do que ficar. Ignorando sinais porque a alternativa é a solidão. Existe uma diferença entre esforço por amor e tolerância por medo. E só você sabe, lá dentro, qual dos dois está movendo você. Aprender a estar consigo mesmo de verdade não é sobre mantra. Não é sobre se amar antes de amar os outros no sentido de frase de internet. É sobre algo mais concreto e mais difícil. Desenvolver a capacidade de ser uma companhia tolerável para você mesmo. Existe alguma coisa em você que aguenta o próprio silêncio sem precisar preenchê-lo imediatamente? Existe alguma parte da sua vida que te pertence completamente, que não depende de ninguém para ter sentido? Relacionamentos saudáveis não surgem quando duas pessoas se encontram e se completam. Surgem quando duas pessoas inteiras decidem caminhar juntas. Isso ele não é poético. É uma coisa estrutural. É o que define se um relacionamento vai te ampliar ou te consumir. Então, voltando para onde começamos. Se alguém aparecesse na sua vida hoje, alguém real, com limitações reais, com dias bons e dias difíceis, você estaria buscando essa pessoa ou estaria buscando o alívio que a ideia dela te representa? Ou estaria buscando o alívio que a ideia dela representa? Não estou pedindo uma resposta, estou pedindo que você fique com a pergunta. Porque talvez o próximo passo não seja procurar alguém, talvez seja entender por que o silêncio lhe incomoda tanto. Porque a própria companhia não basta, não porque isso vai te tornar perfeito para um relacionamento, mas porque vai te tornar honesto, e honestidade consigo mesmo é o único ponto de partida que realmente funciona. No fim, a pergunta que fica é essa: quando você estiver sozinha, sem ninguém olhando, sem distração, sem atenção externa, você consegue ser alguém com quem você mesma gostaria de ficar? E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Abraços!